Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nesse vídeo nós vamos então concluir a mensagem, a conduta do ministro da Nova Aliança. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, nós vemos várias características de um ministro da Nova Aliança. Nós vemos ali a pessoa de Paulo, que ele procurava ser alguém que tinha um testemunho da sua consciência. Ou seja, ele tinha a preocupação, o cuidado de manter sua consciência boa, pura, né, e também sensível, tanto diante de Deus, por meio de confessar e se arrepender dos seus pecados, como também diante dos homens, através do relacionamento interpessoal. Ele também tinha esse cuidado, essa atenção. Além disso, nós vimos que ele era alguém que procurava se relacionar de forma simples e sincera. Isso é algo extremamente importante. O nosso interesse tem que ser um interesse único. E no caso de Paulo, isso está no versículo 15, que ele procurava levar um segundo benefício. Então, o interesse de Paulo ao se relacionar com os coríntios era sempre de levar benefício para eles. Essa palavra benefício também pode ser traduzida por bênção. Louvado seja o Senhor. Então, apesar da reação, da forma como os coríntios tratavam Paulo, né, reagiam a Paulo, a intenção de Paulo sempre era a mesma, era levar benefício para eles, Senhor Jesus. E nós vemos também aqui uma situação aparentemente muito simples, mas que por causa da mente complicada dos coríntios acabou se tornando algo que entristeceu muito a Paulo. Paulo havia em sua agenda, nos seus planos, programado passar em Corinto, estar com eles. Mas por algum motivo, não sabemos qual, isso não foi possível. Então isso já foi motivo, né, para que os coríntios acusassem Paulo de ser uma pessoa leviana, superficial, uma pessoa que não levava a sério as suas palavras. Mas olhando para Paulo em Atos capítulo 16, versículos de 6 a 9, onde ele tentava ir para pregar o evangelho para a região Frígio-Gálata, o Espírito não permitiu. Tentou ir para Betínia, o Espírito não permitiu, porque o Espírito queria que ele fosse para a Macedônia. Então nós vemos ali que Paulo, embora ele fizesse planos nas suas viagens, mas a sua agenda era totalmente sujeita à vontade do Espírito. Então, isso mostra que Paulo não era uma pessoa leviana, mas ele era sensível ao Espírito. Provavelmente alguma coisa o Espírito não permitiu que ele fosse daquela vez a Corinto. Então isso mostra que se nós não tivermos uma mente simples, se nós não vivemos com simplicidade, especialmente na igreja, nós vamos tornar situações, né, pequenas, né, em problemas grandes. Né? Se a gente ficar todo o tempo pensando, porque determinado irmão não serve, porque determinado irmão não se esforça, porque determinado irmão não oferta, então isso vai nos levar a ser, isso mostra que nós já somos muito complicados. Então eu quero fazer um convite a você, volte à simplicidade, tá bom? Avançando então para o versículo 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Aleluia. Aqui nós temos duas palavras importantes, confirmar e ungir. Confirmar significa vincular, conectar. Então isso mostra que Deus já nos conectou uns aos outros, né? Aos irmãos. Nós estamos conectados. Oh Senhor Jesus. E ungir também, Deus já nos ungiu. Lá em Salmo capítulo 133, versículos 1 e 2, diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então, quando Cristo, a cabeça do corpo, foi ungido, eu e você, como membros do corpo de Cristo, também recebemos a unção. E hoje nós estamos vinculados uns aos outros. Louvado seja o Senhor. Também
nós vemos que essa conexão, ela é progressiva. Quanto mais nós nos relacionamos, quanto mais tempo ficamos juntos, mais conectados nós somos. Esse vínculo divino que a vida de Deus nos proporciona é algo progressivo. Então, se você não se relaciona, se você se relaciona pouco com os irmãos, não espere ser muito vinculado. Eu sou distante, os irmãos são distantes, e aquele negócio. Você deveria pensar então, como está o meu nível de relacionamento com os irmãos? Eu me envolvo, né? Eu me dou. Tudo isso vai fazer com que o nosso vínculo, a nossa conexão aumente. Por fim, no versículo 22, nós temos que Deus, que também nos selou e nos deu do penhor do Espírito em nosso coração. Então, nós vemos aqui também duas coisas importantes: o selo e o penhor. Sobre o selo, vamos ver aqui Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz: em verdade, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então nós vemos aqui que nós recebemos o selo do Espírito. Ao passo que a unção ela é interior, o selado do Espírito ele é exterior. Todas as vezes que nós fazemos a vontade de Deus, o Espírito nos sela. E quanto mais nós somos selados pelo Espírito, temos os nossos atos de justiça confirmados pelo Espírito, mais nós nos parecemos com o Filho de Deus, mais nós expressamos a Deus. Louvado seja o Senhor. E também tem algo interessante que é o penhor do Espírito. O que é o penhor? O penhor ele é uma garantia de que um dia Deus vai ser a nossa porção. Então, antigamente, as pessoas, quando iam fazer um negócio de uma terra, não tinha essa facilidade de transporte como hoje, então muitas vezes o comprador não tinha como ir ver a terra. Então o proprietário da terra, o vendedor, ele pegava uma porção da terra e levava para o possível comprador. Aquela porção de terra era o penhor, era a garantia de que um dia ele iria então tomar posse daquela terra. Aleluia! Deus colocou dentro de você o seu próprio Espírito como uma garantia de que um dia você vai herdar Deus como sua propriedade, mas não como sua herança. Mas não somente isso, você mesmo vai ser a herança de Deus. Então vamos finalizar aqui com 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o Senhor. Então essa é a garantia que nós temos, é o Espírito que nos sela, confirma as nossas ações como sendo atos de justiça e também é a garantia de que um dia nós vamos desfrutar Deus na sua totalidade e que também Deus vai desfrutar de nós de forma exclusiva. Que essas palavras possam entrar no seu coração e causar uma mudança no seu viver. Deus te abençoe. Jesus é o Senhor.